Olá, queridos amigos, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Fala Sério Pastor. Esse é o meu canal, esse é o seu canal, é aqui que você pode participar, é aqui que você tira suas dúvidas acerca da Bíblia e você sabe que pode mandar para mim a sua pergunta, não é? É só você gravar um vídeo na horizontal e você encaminhar para mim no meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Se ficar grande demais, não tem problema, você me encaminha que eu te mando o meu WhatsApp e você manda ali o seu vídeo para mim no WhatsApp, tá certo? Com a sua dúvida, e aí você vai aparecer aqui no canal, vai tirar a sua dúvida e a gente vai responder aí à luz da palavra do Senhor, à luz da teologia, tá bem? Fica com a gente até o final desse vídeo e compartilhe com seus amigos. Fala, Excelência, tudo bem? Eu sou Marcos Paulo, sou aqui do Rio de Janeiro e congrego na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Vila Cosmos. A minha pergunta é a seguinte, pastor. Há uma grande divergência de pensamentos entre as igrejas evangélicas, né? Cada uma tem um pensamento diferente, cada uma prega uma doutrina, né? Parece que própria. E a minha pergunta é a seguinte, pastor. A Igreja Adventista, ela diz que existe a igreja verdadeira. Então eu queria saber como identificar essa igreja verdadeira, né? Como a gente faz para saber qual igreja nós devemos seguir. Tá bom, pastor? Essa é a minha pergunta. Fala sério, pastor. Muito obrigado, querido Marcos, por sua pergunta, uma pergunta bem interessante, também uma pergunta delicada, não é? Por que eu digo delicada? Algumas pessoas já gostam de acusar os adventistas de exclusivismo, né? E uma coisa que eu queria já deixar claro aqui no início do meu vídeo é que os adventistas do sétimo dia não acreditam numa exclusividade de salvação, ok? Nós não acreditamos no exclusivismo salvífico, ou seja, só serão salvos os adventistas do sétimo dia. Nenhum adventista ensina isso, não está em nosso corpo doutrinário, não está em nossas crenças, nós não pregamos isso. Que fique muito claro para todos que me assistem, a Igreja Adventista não ensina a salvação exclusivamente para os adventistas do sétimo dia. Isso é uma aberração teológica. E quem fala isso não conhece a Igreja Adventista, demonstra uma ignorância absurda, não é? Agora, nós acreditamos que Deus tem uma igreja na face da terra. Nós não acreditamos que Deus tenha dezenas e dezenas de igrejas que pregam a verdade bíblica, até porque, como foi perguntado, como foi questionado pelo Marcos, cada uma prega uma visão diferente. Então, por exemplo, quando nós citamos a doutrina calvinista, onde se acredita na predestinação, que Deus cria um para ser salvo, que cria o outro para se perder, eu não acredito que essa doutrina ela tenha apoio bíblico, apesar de toda uma exegese ser feita para tentar comprovar esse tipo de ideia. E eu digo, não são argumentos assim infantis, pueris, né? Argumentos fraquinhos. Não, quem acredita nisso tenta argumentar da melhor maneira possível. Não é à toa que João Calvino, o grande reformador, que desenvolveu esse tipo de visão, tá? Mas eu acredito que ela não encontra apoio bíblico. Aí você vai em um outro ramo evangélico que, por exemplo, fala sobre a questão dos dons espirituais e super enfatiza o dom de línguas, e eu tenho um estudo sobre isso aqui no canal, você pode procurar o dom de línguas, bota ali, Fala Sério Pastor, dom de línguas, você vai achar esse vídeo, e que é um dom de línguas equivocado, não é aquele que está na Bíblia, e cada um fala ao mesmo tempo. Paulo diz, né, fala um, quando muito, dois, no máximo três, e que tem intérprete. Não tem nem intérprete, não tem essa ordem, um depois o outro, e no máximo três, todo mundo falando ao mesmo tempo e gritando e falando as suas línguas. Bom, eu não encontro respaldo bíblico para esse tipo de situação, mas tem a quem acredita. Há outros que dizem que o domingo é o dia do Senhor. Eu não encontro na Bíblia lugar nenhum onde fale que o domingo é o dia do Senhor. Há outros que dizem que a pessoa morre e vai lá para o céu. Outro diz que a pessoa morre e vai direto para o inferno. E aí depois que ele já foi, imagine, Caim, né? Foi para o inferno, tá lá queimando. Já tem 5.000 anos que Caim tá lá, 6.000 anos que Caim tá lá queimando. Aí depois Jesus volta para julgar, né? Ressuscita Caim, ressuscita os ímpios. Olha, agora eu vim trazer o julgamento. Agora, Senhor, depois de 6.000 anos que eu tô aqui queimando. Mas tem gente que acredita nessa doutrina, e eu não tenho condições de acreditar nisso. Por quê? Porque na Bíblia eu não encontro isso aí. Na Bíblia eu não encontro. Tá?
E assim, são várias as doutrinas que são atribuídas à palavra de Deus e que a gente vai perceber que não. Outros acham que, por exemplo, Jesus morreu para purificar porco. Jesus morreu, foi para nos resgatar dos nossos pecados. E as pessoas acreditam que Jesus morreu para purificar porco. Não, depois que Jesus morreu, pode comer porco. Mas por quê? Porque eu não sou judeu. Então, como se a distinção entre animais limpos e imundos fosse uma coisa de judeu. Quando na época de Noé, quando Deus vai colocar os animais na arca, ele disse que eram 7 pares de animais limpos e um par de animal imundo. E aí a pessoa, quer dizer, a distinção existia bem antes de Israel vir à existência, antes do dilúvio. Alguns chegam a sugerir, não, mas isso aí era animais limpos e imundos para o sacrifício. Ora, faça-me um favor, ninguém sacrifica cervo, você não vai ver Deus mandando sacrificar um cervo ou uma galinha, mas são animais limpos. Então assim, é o tipo de argumentação que não encontra apoio bíblico. Quer dizer, uma lei dietética que já existia antes do povo judeu vir à existência, mas que o pessoal acha que não, Paulo diz comer de tudo que vende no açougue, como se nos açougues daquela época da nação judaica existisse, por exemplo, carne de porco lá. E aí descontextualizando Paulo, né, que está falando sobre carnes sacrificadas aos ídolos ou não, que isso aí é um outro estudo. Eu estou só apenas aqui pontuando para vocês as várias vertentes e as várias ideologias que cada igreja prega. E aí, que conclusão eu chego? A conclusão que eu chego é que as pessoas elas querem interpretar a Bíblia do seu próprio modo, elas não deixam que a própria Bíblia se interprete. Eu respeito quem pensa diferente de mim, mas eu não posso abrir mão daquilo que eu vejo claramente na palavra de Deus. Por exemplo, eu vejo que o sábado é o dia do Senhor. Isso desde do Gênesis, quando Deus abençoa, santifica o dia de sábado, e até os nossos dias, até a volta de Jesus. Mas há quem diga que não, o sábado foi abolido e tal. Eu já gravei uma série de vídeos sobre o sábado aqui, você pode encontrar no canal. Então, quando nós falamos sobre igreja verdadeira, do que nós estamos falando? No livro de Apocalipse, no capítulo 12, ali fala das ações do dragão. Esse dragão que é um símbolo de Satanás, que persegue a mulher. A mulher é uma simbologia aqui da igreja, e ela está para dar à luz a um filho, e esse filho é uma representação do Senhor Jesus Cristo. E como o Satanás, o dragão, ele não consegue destruir nem a mulher, tampouco consegue destruir o seu filho, ele vai fazer um ataque, ele vai lançar um ataque agora contra a descendência, o restante, o remanescente dessa mulher. Essa mulher, ela foge para o deserto, e o dragão lança ali a sua perseguição contra ela, mas no verso 17 diz, e o dragão irou-se contra a mulher, mas ele foi fazer guerra, foi com o restante da sua semente, a descendência de sua semente. E aqui nós temos duas características interessantes acerca dessa descendência. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então nós temos duas características, é claro que não são únicas, o povo de Deus tem outras características, mas parece que o Apocalipse ele tenta mostrar características que são talvez distintivas deste povo. O texto não diz que o dragão está irado contra aquele que vai para a igreja. O texto não diz que o dragão está irado contra aquele que carrega uma Bíblia e vai fazer um culto. O texto não diz isso, apesar de que nós entendemos que todo aquele que professa o nome do Senhor Jesus Cristo e dentro da sua sinceridade busca ao Senhor Deus, ele atrai a ira do dragão. Mas em termos de igreja, não estou falando do aspecto individual, mas em termos de organização, Satanás ele tem uma rixa, ele tem uma ira contra um povo. Quem são estas pessoas? Que grupo é este? Os que guardam os mandamentos de Deus. Opa! Então tem uma característica, guardar os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse capítulo 19 e o verso 10 diz o seguinte: eu, João, lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então a própria Bíblia ela começa a se interpretar, e ela diz, olha, o que é o espírito da profecia? O que é o testemunho de Jesus? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, ou seja, Satanás está irado contra um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, ou seja, tem o dom de profecia. Tem a profecia, tem o dom profético.
dentro desta organização. Como eu falei antes, isso não é um exclusivismo, ou seja, a Igreja Adventista é a única detentora da salvação. Se você não for adventista, você não é salvo. Não, Deus tem um povo, Deus tem uma igreja. E eu não tenho medo de dizer isso. Eu, Eleazar, acredito com toda a minha convicção que a Igreja Adventista do sétimo dia é a Igreja de Deus na face da terra. Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Isso quer dizer que outras pessoas que estão em outras denominações não podem ser salvas? Absolutamente não. Assim como a salvação não está negada, por exemplo, para o judeu. Apesar de nós entendermos que hoje nós somos o Israel espiritual, qualquer judeu que aceita o Senhor Jesus Cristo e que dentro do seu conhecimento da palavra de Deus aceita a luz que ele recebeu, Deus vai oferecer a ele também a salvação. E eu acredito plenamente que qualquer pessoa, independentemente de qual igreja essa pessoa está, diante da luz que conheceu, diante da luz que recebeu e vivendo a luz que ela recebeu, Deus concederá também a estas pessoas a salvação. Jesus disse: eu tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco, convém a mim trazê-las, convidá-las. Então, assim, como indivíduo, a salvação é algo extremamente pessoal. E eu acredito plenamente que nem todo adventista do sétimo dia se salvará. Ao contrário, há uma profecia dentro da própria igreja adventista que foi proferida por Ellen White que diz: ao aproximar-se os eventos finais, o decreto dominical que nós acreditamos que acontecerá, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, ou seja, uma referência aos adventistas do sétimo dia, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas que não tem sido santificada pela obediência à verdade, ou seja, aqueles que conhecem, mas não vivem, e tá cheio, viu? Tá cheio. Abandonarão as suas posições, passando para as fileiras do adversário. Ela diz assim, olha, unindo-se ao mundo e participando dos seus encantos, chegaram a ver as coisas sob quase a mesma luz, e quando vier a prova, estarão aptos a escolher o lado fácil e popular. Homens de maneira intelecto agradáveis, que antes se regozijavam na verdade, empregam as suas forças em transviar as almas. E ela termina dizendo que eles se tornarão os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Eu meio que parafraseei esse texto, mas eu já tenho ele quase que decorado de tanto citá-lo. Mas é essa a nossa crença. Nós não acreditamos que todo adventista vai ser salvo. Também não acreditamos que todas as pessoas que estão lá fora irão se perder. Deus julga cada pessoa de acordo com a luz que ela tem. Mas quando se fala de igreja na face da terra, Deus tem uma. Uma só. E eu acredito que a igreja adventista do sétimo dia, eu não tenho dúvidas disso. Mas pastor, então por que existem tantas igrejas? Porque cada pessoa tenta interpretar a Bíblia do seu próprio jeito. Não é? A Bíblia diz que é um dia de adoração. Não, Jesus veio abolir. A Bíblia diz, não coma isso. Não, mas o que entra na boca não contamina o homem, o que sai da boca é que contamina o homem. A Bíblia diz, o homem morre e vai para o pó da terra, e ele não sabe mais nada, ele não tem parte alguma do que acontece aqui. Não, a pessoa morreu, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o limbo, reencarna, cada um inventa o que quer. A Bíblia diz que ele vai para o pó da terra. Entende? A Bíblia ela vai se interpretando, a Bíblia vai dizendo o que ela precisa dizer. Só que mexe no bolso. Eu vou parar de trabalhar no sábado e aí agora mexeu no meu bolso. Então, peraí, eu vou procurar uma igreja que possa se adequar à minha realidade. Eu não vou procurar uma igreja que busca se adequar à palavra de Deus, à Bíblia. Eu quero buscar uma igreja que se adeque à minha realidade, que eu possa estar nela feliz porque não mexe com os meus princípios, com meus valores pessoais. Uma igreja ela não está na face da terra para ser agradável, ela está na face da terra para cumprir o que está na palavra de Deus. A igreja não está lá simplesmente para agradar o seu ego. A igreja está na face da terra para te mostrar o teu erro e te conduzir ao céu. Esse é o papel da igreja. Eu acredito que a igreja adventista tem desempenhado esse papel. Ah, mas então a igreja adventista é perfeita? Doutrinariamente sim. Não tenho dúvidas. Doutrinariamente sim. Eu tenho um livro Nisto Cremos. São 6 doutrinas e 28 crenças. Nenhuma delas é baseada em Ellen White. Todas, inclusive nós estamos fazendo a série Adventismo Decifrado e mostrando todas as nossas doutrinas dentro da Bíblia. Só estamos usando Bíblia e nada mais. Então, as nossas 6 doutrinas e as nossas 28 crenças, seja juízo investigativo, sábado, alimentação, imortalidade da alma, qualquer uma, é dentro da palavra que estão as nossas doutrinas. E em nenhum outro lugar. É aqui que a gente tem a nossa base doutrinária. Então, doutrinariamente, perfeita. Tá, pastor? Então ela não tem erros? Não. Em termos humanos, tem falhas. Por quê? Porque os seres humanos são falhos. Então você vai encontrar pessoas que erram,
líderes que podem falhar, membros de igreja que podem falhar, eu posso falhar, porque a igreja é composta de seres humanos, e seres humanos erram, seres humanos falham, mas ele nunca falha e não abandona a sua igreja. Então eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que a igreja é o único objeto na face da terra sobre o qual Cristo confere a sua suprema consideração. Eu espero ter ajudado você com esse vídeo, que Deus possa te abençoar. Se você não é adventista do sétimo dia, acompanhou esse vídeo até o fim, eu agradeço pela sua presença. Eu quero dizer para você, nós respeitamos a sua crença, nós respeitamos a sua fé, mas de fato nós acreditamos que a Igreja Adventista do sétimo dia é a única igreja na face da terra que cumpre a profecia apocalíptica e que ensina as verdades que estão aqui na palavra de Deus, tá bom? Falha e defeituosa como ela é, cheia de seres humanos falhos como eu, mas é a igreja de Deus na face da terra. Que Deus abençoe a todos.